Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de estatística com medidas de centralidade, certo? Então, o que são essas medidas de tendência central ou de centralidade? Então, ele diz aí que a estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas, que foi o que a gente viu na aula passada. E dentre essas informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o conjunto, né? Que são valores denominados medidas de tendência central, certo? Quem são essas medidas de tendência central? Elas são a média aritmética, a moda e a mediana. Então, vamos ver cada uma aqui. A média aritmética, né, é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no nosso cotidiano, tá bom? Então, basicamente, como é que eu calculo a média aritmética dos valores dados? Então, ela é determinada pelo resultado de quê? Da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Então, vamos ver um exemplo aí para a gente conseguir entender, né? Ele diz aí, ó, vamos determinar a média dos números 3, 12, 23, 15 e 2, tá bom? Então, o que é que eu faço com esses números? Eu faço lá embaixo o cálculo, ó, eu somei todos esses números, tá vendo? E dividi por 5. Por que eu dividi por 5? Porque eu tenho aí 5 valores, entendeu? Então, soma e divide por 5, o resultado deu 11. Então, a média aritmética desses valores é 11, tá certo? Então, basicamente, a média é o quê? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores que eu somei, ok? Depois vem a moda. A moda é a medida de tendência central, que consiste no valor observado com mais frequência, ou seja, aquele número que mais se repete, tá certo? Vamos dar um exemplo aí, ó. Digamos que um time de futebol, em determinado torneio, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols, tá vendo aí, ó? Esses valores aí são os valores de gols de cada partida, tá bom? Então, qual é a moda aí desses valores? A moda é só vocês observarem o valor que mais se repete. Então, para essa sequência de gols marcados, a moda é 1. Ou seja, o número 1 ele se repetiu aí, se vocês observarem, 4 vezes, foram o que mais se repetiu. Então, a moda é 1, tá certo? Depois vem a mediana, certo? A mediana é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados quando organizamos ele numa ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Por exemplo, vamos considerar que um aluno tirou as seguintes notas em 5 provas de uma determinada matéria. Então, esse aluno, ele fez 5 provas, a primeira nota foi 5, depois 8, depois 7, 4 e 8 de novo. Então, qual é a mediana dessas notas? Para você saber a mediana, primeiramente você tem que organizar esses valores numa ordem crescente, né? Ou decrescente. Então, eu escolhi aí organizar numa ordem crescente. Então, eu coloquei o do menor número até o maior. Então, organizando esses dados, fica como? 4, 5, 7, 8 e 8 de novo, certo? Aí, então, quem é a mediana aí? Você olha, quem é o número que está no meio? É o 7, o valor central. Então, isso quer dizer que a mediana é 7, tá certo? Outro exemplo aí. Digamos agora que esse aluno fez 6 provas. Então, ele obteve 6 notas e não 5. Então, quais são as notas que ele obteve? 5, 2, 8, 7, 4 e 8, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer novamente? Eu vou colocar esses números na ordem crescente, tá vendo aí, ó? 2, 4, 5, 7, 8 e 8. Só que agora, observe que você não tem apenas um valor central. Você tem aí 2 valores centrais, né? Central, que é quem? É o 5 e o 7, porque aí você tem quantidade de números pares, tá vendo? No outro exemplo, você tinha quantidade de números ímpares, tinha 5 notas. Então, o valor era só o do meio, não tem o que fazer, era só pegar o do meio e pronto. Já que não, no valor central você tem 2 valores, porque você tem quantidades pares, tá certo? Quem são esses 2 valores? 5 e 7. Então, como é que eu vou saber quem é a mediana? A mediana é 5 e 7? Não.
A mediana é o valor que está entre o 5 e 7, né? No caso, a gente não está vendo esse número aí, mas quem é que fica entre 5 e 7? Né, o 6? Exatamente, então a mediana é 6. Então, como é que eu posso fazer isso através de um cálculo, se for números diferentes, números maiores? É só você fazer uma média aritmética desses dois valores. Você pega os dois valores do meio, que é 5 e 7, soma e divide por 2, que dá 6, tá bom? Então, a mediana, se for números ímpares, que é o exemplo anterior, você pega só o valor do meio, que é 7. E se for números pares, você sempre vai ter dois valores do meio. Pega esses dois valores e faz uma média, tá bom? Então, vamos resumir aí a mediana. Só a mediana. Coloca os valores do conjunto na ordem crescente ou decrescente. Então, pega os valores que estão desorganizados e coloca na ordem crescente, tá bom? Se a quantidade for ímpar, a mediana é só o valor central. E se a quantidade for par, você pega os dois valores do meio e calcula a média aritmética. Beleza? Agora vamos a um exemplo aí. Tentar resolver os três de uma vez só. Então, ele diz, calcule a média aritmética, a moda e a mediana dos seguintes valores. Então, ele deu o valor 7, 2, 6, 7, 8, 6 e 6. Começando pela média. Como é que eu calculo a média desses valores? Eu apenas vou somar todos esses valores, dividir por 7, a soma deu 42, 42 dividido por 7 dá 6. Ou seja, a mediana, aliás, a média é 6, nesse caso aí. Depois a moda é muito fácil, você olha os valores. Quem mais se repete? É o 6, então a moda é 6, pois é o valor que mais se repete, tá bom? E a mediana, observe que você tem os números desorganizados, então coloquei esses números na ordem crescente, depois eu identifiquei quem é o valor do meio. O valor do meio é 6, portanto a mediana é 6. Nesse caso aí, a mediana aí são números ímpares, né? No caso, eu tenho 7 números. 7 é um número ímpar. Então, eu pego só o 6 e pronto, tá bom? Se eu tivesse 8 números ou 10 números, ou seja, números pares, né? A quantidade de número fosse par, aí eu tinha que fazer a média dos dois do meio. Só que nesse caso aí, eu tenho 7 números, que é um número... 7 é ímpar, né? Então, se é ímpar, eu pego só o valor do meio aí, que é 6. Beleza? Então, vocês vão resolver a atividade do livro, na página 133 e 138, apenas as questões 12 e 29, certo? Então, até mais, até a nossa correção aí, né, que será na próxima semana. Tchau!